Seja bem-vindo aqui na Anglo Imagem TV. Se é pela primeira vez que você se encontra aqui nessa página, não se esqueça de se inscrever e partilhar os nossos vídeos que nós produzimos aqui na Anglo Imagem TV. MPLA rumo à derrota em 2027. Luanda, havendo eleições livres e justas em 2027, mantendo a situação atual do MPLA, não ganhará as eleições, evidente que dizia o antigo primeiro-ministro inglês Boris Johnson, política semana há muito tempo. O facto é muito político. As mudanças, os acontecimentos, muitas vezes precipita-se, mudando o curso possível da história. Assim que Angola resta cerca de 6 semanas por mudar o cenário derrota. O problema é que as razões prováveis derrota do MPLA são demasiado em estrutura para se inverter rapidamente. Em primeiro lugar, o partido caiu na chamada armadilha de tecido, expressão que nasceu na história de Coronel Tecido, o antigo conhecido pela sua crítica à mordaz, corrupção e a decadência moral do poder imperial, segundo o qual governantes cercados por bajuladores isolados e a realidade acabava por perder o sentido de justiça e a ligação do povo. A armadilha de tecido refere que o fenômeno político que é governante, mesmo tomado de medidas corretas, ou a popular continua a perder o apoio e credibilidade junto à população. A ideia é que quando o governo está demasiado desacreditado, qualquer medida que tome será visto como desconfiança se faz algo bom. Isso é visto como oportunismo e se faz algo mal. Afirma-se que já é possível uma espécie de ciclo de crédito que retroalimento, tornando quase possível alterar a percepção negativa e a história repete-se Luanda como em Roma. Segundo lugar, há um problema econômico que profunda afeta toda a população com provável expressão de uma pequena elite com acesso de círculos centrais do poder. Muitos ficarão admirados com a recente intervenção de deputados do MPLA Paulo Carvalho, que criticou o governo liderado pelo seu próprio partido, na verdade que tinha estado presente na primeira Conferência Nacional sobre a Boa Governação, organizada pelo Inspetor-Geral da Administração do Estado, João Pinto, que correu em Luanda em janeiro passado, terá assistido uma intervenção mesmo com o deputado no qual já se percebia exato mal está que afeta a sociedade angolana, correu e a popularidade do MPLA. Na altura, o Paulo Carvalho foi falando com o professor catedrático sociólogo e tomado o exemplo no seu próprio caso. Explicou descontentamento à sociedade colonial que, em 2017, o valor salário correspondia a cerca de $5.000, ao passo que agora equivale a uns menos de $1.000. Como cito memória, os valores não será exatamente este. Com visibilidade total de taxa de câmbio Kwanza face ao dólar, as outras moedas populares pertencentes a elites perdeu mais de metade do seu poder e compra ao mesmo fenômeno. Ilustra que a classe média efetua todo o povo que, aliado à persistência e inflexão desemprego, criou uma situação extrema e embarcamento generalizado desde professor universitário ligado ao regime até os pobres presidentes nos museques. Nós teremos recente relatório oficial da Organização das Nações Unidas para a Eliminação da Agricultura. Entre 2021 e 2003, registrou-se um agravamento significativo da situação alimentar em Angola. O número de pessoas desnutridas aumentou 6,8 por 8,3 milhões de sobretudo uma derrota às condições nutricionais nos países. Cerca de 79,2% da população, aproximadamente 28 milhões de angolanos, enfrentou segurança alimentar moderna, enquanto 11 milhões viviam na situação de insegurança alimentar grave-se em 2023. 1,3 milhões de pessoas foram afetadas por níveis elevados de insegurança alimentar. Ajuda exigindo resposta humanitária urgente. Sublinha que fome e a sua familiar mais pobre em Angola tornou-se a realidade brutal
incentivar abundantes relatos sobre a família esforçada busca a sustento nos restos de dotações e não apenas evidência inexistência. A política pública é eficaz, mas também exige uma resposta urgente, constante por parte da sociedade e do Estado. A resposta é que não tem verificado fundamental encarar a estratégia com seriedade e merece arrependo ao silêncio diferença diante de um sofrimento que todos os dias dilata as milhares de vidas dos angolanos. Ainda hoje se entende a razão para a flexibilização e implementação de taxas de câmbio quando nem a Argentina já virá Mirai em novo herói. Até o momento, o consenso de que toca controle de dívida pública em flexão. Peso a moeda argentina, forma imediata, Milei liberalizou totalmente o peso da Argentina logo após assumir a presidência em 2023, embora essa fosse uma das promessas centrais da sua campanha. Em vez disso, adaptou uma série de medidas iniciais para estabilizar a economia, como a desvalorização controlada ao câmbio oficial, a proibição de emissão de moeda pelo Banco Central para financiar o Tesouro, suspensão das novas obras públicas e a transformação das empresas estatais nas sociedades anônimas como vista a privatização de Milei. Adaptou por abordagem gradual, dando a prioridade a equilíbrio fiscal e estabilização do mercado cambial. Em Angola foi tudo feito sem planeamento, sem preparação brutal, porque isto é crise é que os políticos Fundo Monetário Internacional FM, devido ao seu efeito retardante, acentuaram a pobreza e não tiveram acesso à despesa pública. Continuarão a e a flexão pouco nada abrandou, sobretudo o grande objetivo de FMM falhou as finanças públicas e mantém extremamente frágeis. Na verdade, os gastos públicos têm seguido uma tragédia alarmante em realidade, com prejudiciais presidenciais e bilionários realizados sem curso público, nem fiscalização adequada, comprometida a transparência de boa gestão e recursos do Estado está prática somado ao aparente aparecimento, manutenção e a corrupção grave de diversas esferas do poder, minou a confiança da população, gravou ainda mais desigualdade social. Finalmente, a manutenção da mesma equipe econômica liderada por Lima Massano verdadáveis com resultados muito questionáveis e que gira crescente insatisfação popular, reforçou a recepção, estagnação e favorecimento da política em detrimento de reforma e estrutura urgente e de uma verdadeira inovação de condução política e econômica. Ao contrário, muitas de gestões atual e popularidade do MPLA resulta indiretamente desta incapacidade política na gestão econômica do emborrecimento acelerado que a opção econômica financeira executiva provocaram. Não, entanto, a questão do direito, a liberdade, a abertura política e a prática democrática, mas sim uma enorme falha econômica. Porque, como diz o velho dizia, primeiro processo é viver só, depois filosofar, prêmio viver dentro em filosofia. Tradicionalmente atribuído de filosofia inglês, Thomas Hobbes, e reafirmando, apesar de Schopenhauer e aquele cover. A ideia central desta elegia é que antes de ser humano, se poder dedicar à reflexão filosófica ou à busca de sentido da vida, preciso garantir as condições básicas de existência, nomeadamente alimentação, segurança e sobrevivência em geral. Para dirigentes do MPLA que se forma na escola magistra terão uma visão determinista da história e deverá ser fácil perceber o momento que se vive no país. As condições materiais e infraestrutura não correspondem às instituições superestrutura, razão pela qual há condições objeto para a revolução através de qual se dispõe a relação entre condições materiais e poder. Assim, tarefa com o MPLA se defronta na próxima 100 semanas e deixará dificuldade, pois deve ser econômico e não se decreta a imagem negativa e objetivada por largas camadas e a população. Não se reveta no instante, sobretudo, se algumas lideranças como IFEX ou fontes reformistas do partido existe em matéria de aliada na realidade, quer ouvir nem perceber, existe um consequer recheado de teimosia e arrogância.
No final de contas, Angola não é a posição que prepara para ganhar as eleições, até que porque há sinais de propostas estratégicas da UNITA capazes de superar a dificuldade do país, melhorar o bem-estar dos angolanos e o próprio governo quer recusar contactos com a realidade da população verticina na sua disposição em Angola.